pessoal, vamos estar dando continuidade aqui no nosso curso de CLP Siemens. Então agora vamos partir agora para o curso de desenvolvedor. O curso de desenvolvedor aí da Siemens engloba um curso um pouco extenso, engloba muita ferramenta e é mais destinado ao pessoal que realmente deseja aprofundar mais aí no CLP da Siemens, né? Eu vou começar falando aí no curso de desenvolvedor sobre várias ferramentas e o exemplo dessas ferramentas que poderíamos estar trabalhando aí no nosso dia a dia, né? Então é importante que o companheiro aí, o cara que deseja trabalhar aí como desenvolvedor de software, trabalhar dentro de uma empresa aí, de uma integradora, tenha um conhecimento um pouco mais a fundo sobre o CLP da Siemens, né? Então eu estou aqui com o nosso Simatic Manager. Então já tem alguns blocos de função aí que a gente foi criando ao longo do nosso curso básico, curso avançado aí. E agora nós vamos no curso de desenvolvedor, já é voltado ao pessoal que já conhece Siemens. Pode-se dizer aí que o curso de desenvolvedor é Siemens para quem entende de Siemens. Então, pessoal aí que tiver interessado aí nas videoaulas ou no curso completo, pode estar entrando em contato aí com josecarlos.carlos@gmail.com e eu vou estar passando aí, a gente entra em negociação aí para o pessoal estar adquirindo o curso de desenvolvedor. Então, observe que a gente já tem algumas coisas criadas, mas agora no curso de desenvolvedor, então o pessoal que pegar o Siemens aí desde o básico e for avançando, o pessoal tem total condição de estar desenvolvendo e chegando ao nível que nós vamos chegando. Então o curso ele começa bem suave, com umas instruções bem básicas. Depois gradativamente nós vamos subindo os níveis para que o aluno não se perca, né? Então agora nós vamos começar agora com o desenvolvedor. Então eu vou abrir aqui vou dar uma continuidade aqui, vou abrir meu FC15. Então no meu FC15 uma coisa que a gente vai estar usando bastante aqui no nosso curso de desenvolvedor é a nossa biblioteca. Então vou inserir aqui uma nova linha. Então sempre, muitas das vezes, vai ficar até maçante, porque muitas das vezes eu venho falando aí uma coisa do básico, uma coisa do avançado aí, mas é mais para o pessoal estar memorizando, estar guardando na mente aí de como que é feito, né? Então eu vou abrir aqui a minha biblioteca padrão. Deixa eu ver. Esperar ele pensar um pouco. Então nesse curso aí de desenvolvedor aí da Siemens, nós vamos estar abordando pode-se dizer que quase todos, muitos tópicos aqui, não vou dizer todos que são muita coisa, mas muitos tópicos aí no nosso CLP Siemens, né? Vamos abrir aqui o Standard Library. Standard Library é a biblioteca padrão. Então vamos usar alguns blocos de função do sistema. Bom, a gente tem inúmeros blocos que fazem inúmeras funções no nosso CLP da Siemens. Então, dependendo da onde você trabalhar, você vai estar usando, dependendo da aplicação, cada cara desse aqui, ó. Normalmente, dependendo da empresa, você não vai usar todos, né? Mas isso varia de função para função, né? Primeiro, nós vamos estar começando o nosso curso falando sobre os mais usados aí no Standard Library. Eu sei lá se é essa a pronúncia, mas não importa. É biblioteca padrão. É isso que a turma tem que saber. Entendeu? Então, eu vou pegar aqui o primeiro,
esse SFB 0. O SFB 0 ele é um contador crescente. Eu vou pegar ele aqui, então, já de acordo com a norma, né? Olha lá, esse contador AP, ele é um contador crescente, aonde aqui eu vou colocar a entrada do pulso. Esse contador AP é um contador que pega a borda de subida do meu sinal, né? Então, para quem não lembra o que é borda de subida, vou fazer um pequeno desenho aqui. Isso. Olha lá, a borda de subida aqui. O que é a borda de subida? Vamos fazer aqui. A borda de subida é o instante que o sinal sai de 0 e vai para 1, certo? Então, deixa eu terminar aqui. Então eu tenho lá o meu sinal, e o instante que ele sai de 0 e vai para 1, ele é chamado de borda de subida. Então eu tenho aqui o meu sinal em nível 0, né? 0. E ou seja, meu sinal em nível 0, ou seja, desligado. E eu tenho aqui o meu sinal em nível 1. Meu sinal em nível 1. Olha lá. Então eu tenho meu sinal em nível 0. Eu ligo, ele vai para nível 1. Este instante que ele sai de 0 e vai para 1, isso é chamado de borda de subida. E existe também um instante em que meu sinal ele sai de 1, certo? Olha lá, eu tenho um instante que o meu sinal sai de 1 e ele vai para 0. Então essa então eu tenho aqui a minha borda de subida, o instante que o sinal sai de 0 e vai para 1, é a borda de subida. Tem um instante que ele sai de 1 e vai para 0. Esta é a borda de descida do sinal. Então, em alguns CLP, por exemplo, o Onron, ele identifica isso aqui como diferencial up, diferencial down. Aqui no Siemens, CTU, CTD, o nosso curso aí de CLP, desenvolvedor. Então, borda de subida, o instante que sai de 0 e vai para 1, ele fica em 1 o tempo que ele permanecerá ligado, e a minha borda de descida, o instante que ele sai de 1 e vem para 0. Esse é o conceito de borda de subida e borda de descida. Certo? Então vamos continuar lá na nossa aplicação. Aqui eu vou colocar o meu endereço, vou colocar meu i0.0, certo? Que é o meu endereço, onde poderia ser um sensor, poderia ser, como no nosso exemplo, poderia ser qualquer variável do tipo booleana, que vai fazer uma contagem de peça, contagem daquilo que você quiser. Aqui eu vou colocar meu i0.7, poderia ser um dbx ou alguma coisa que você queira resetar o contador. Esse PV
o significado é preset value, ou seja, o valor de preset. Então eu vou colocar um preset de 10, ou seja, eu quero contar 10, mas aqui esse 10 é uma constante, e ele aceita também que você coloque uma variável, né? Não precisa ser necessariamente uma constante. O meu Q eu vou colocar o meu Q 4.0 e eu vou colocar aqui deixa eu ver por que ele não está dando. Q 4.0 é uma saída, certo? E aqui é o valor da contagem. Então o valor da contagem ele espera que seja um número inteiro. Então eu vou colocar aqui para ele contar no meu MW40. Ou seja, esse meu contador, quando eu vou ter no pulso aqui, quando o valor for maior ou igual ao meu preset, a minha saída vai ser on. Então, quando o meu valor chegar a 10 ou for maior que 10, ele coloca a minha saída aqui em on. Então ele vai contar 1, 2, 3, 4, 9, 10. 10 é igual ao meu valor do preset, então ele coloca em 1 essa saída. Quando for 11, continua em 1 aqui. Então quando for maior ou igual ao valor do preset, o valor da sua contagem for maior ou igual ao valor do preset, a sua saída aqui vai ser 1. Então, como eu estou usando Standard Library, minha biblioteca padrão, então eu vou colocar ele aqui DB9, chamar ele de DB9, que é um DB de instância, certo? Um DB de instância, como a gente já viu em aulas anteriores, é aquele DB que é referente somente a esse bloco aqui. Ele não é um DB global, como a gente viu aqui, ó. Aqui a gente criou o nosso DB1, então é um DB global. E quando a gente criou o nosso DB9, é um DB de instância. Ou seja, esse DB de instância, se a gente abrir ele aqui, ele é somente o DB referente lá. Então ele tem a variável app do nosso DB9, um booleano, reset booleano, nosso PV é um valor inteiro, o Q booleano a nossa saída, o nosso CV um inteiro, que é o valor atual de contagem, né? Nosso inteiro, e o nosso aqui start. Então vou estar fechando. Vou fechar ele aqui. Aí vou salvar, vou abrir aqui o meu FC15, onde a gente estava mexendo. Então observe que a gente já está trabalhando aqui. Então muito bem, tenho lá montada a minha instrução, vou salvar, já salvei, vou abrir aqui o meu simulador, está em stop, vou fazer um download, sim, na verdade eu vou fazer um download daqui, porque eu já mando meu DB9 junto. Então a gente não precisa estar declarando o nosso DB9 lá no nosso AB1,
porque o DB9 é um bloco de instância que está dentro do FC15 e o nosso FC15 já está sendo declarado lá dentro do nosso OB1, então não há necessidade de a gente declarar ele. Então, vamos ver como funciona essa instrução. Então eu vou colocar online aqui, vou colocar em RAM. Olha lá, já tem o funcionamento da minha instrução. O nosso PV, que é o nosso preset, aqui o nosso valor atual, o valor da nossa contagem, aqui o que vai contar, o nosso reset e a nossa saída. Então, quando o valor da contagem for maior ou igual ao valor do preset, a minha saída vai se tornar verdadeira. Então vamos ver isso funcionando na prática. Olha lá, foi para 1, entendeu? Quando ele vai para 0, olha lá, observe que continua 1. Por quê? Porque ele pegou somente a borda de subida, com aquilo que a gente já tinha falado anteriormente. Olha lá, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Olha lá, a minha saída foi para 1 quando o valor é igual. Então é muito mais fácil a gente usar esse contador da nossa biblioteca padrão do que a gente está usando os contadores lá de cima, entendeu? Eu particularmente eu prefiro usar aqui, já estou mais habituado, faz mais sentido para mim. Então quando a gente vai fazer um programa, cada cara que vai desenvolver um programa ou uma melhoria na automação da sua empresa, não necessariamente você precisa como que eu vou dizer? Os programas não são iguais, né? Cada técnico vai fazer o desenvolvimento do seu programa da maneira com que ele achar melhor. Então você manda fazer o mesmo programa, 2 técnicos, o programa sai diferente, entendeu? Uns mais eficientes, outros não. Só essa é a grande diferença, entendeu? Então aqui tem a minha contagem, não expliquei o reset, né? Então eu vou estar resetando aqui. Vou tirar, olha lá, o meu reset. Resetei os meus valores. Observe que uma das propriedades aí do nosso contador app é que quando eu tenho o valor de reset em 1, eu não consigo fazer a contagem, certo? Então se eu vier aqui, ó, meu reset está em 1, se eu tentar fazer a contagem, eu não consigo fazer, ele não aceita a contagem, porque o valor do reset está em 1, ele obedece o sinal de off. Então, aqui a gente termina aí a nossa primeira aula do nosso curso de desenvolvedor, e na próxima aula nós vamos vai estar falando sobre o contador down. Então nosso contador down nós vamos estar falando bastante nele. Depois nós vamos falar sobre o contador up down, tom, toff, e nós vamos falar de algumas instruções mais usadas aí no nosso CLP da Siemens, certo? Então a gente finaliza aqui essa aula. Pessoal que estiver interessado aí no curso de CLP do básico, avançado, desenvolvedor aí, é só entrar em contato aí com josecarlos.carlos@gmail.com e a gente vai estar fornecendo aí as videoaulas pessoal. Muito obrigado e até a próxima aula.